Oi, gente, certeza que vocês já tinham achado que eu tinha esquecido de vocês e dos comentários do Projeto Anticrime, e não os farei agora, porque eu vou dar uma aula sobre isso no Mackenzie, então eu preferi deixar para depois, para não adiantar aqui a aula dos meus alunos. Mas eu pensei em fazer para vocês uma série de vídeos sobre política de drogas, é um assunto super atual, já que a gente tem aí um projeto de lei aprovado pelo Senado que já foi para o Executivo para sanção do presidente. E é um tema que vai demandar mais do que um vídeo, porque eu não conseguirei diminuir tudo que eu tenho para falar para caber em 10 minutos. Então, tá inaugurada aí a nossa trilogia ou quadrilogia sobre política de drogas. Quando a gente começa a discutir política de drogas, a gente tem que ter duas coisas em mente. A primeira é: portar drogas para consumo pessoal é crime. A Lei 11.343 de 2006, embora tenha retirado do rol de penas previstas a pena de prisão para o usuário de drogas, ela continua prescrevendo penas alternativas. Isso significa que uma pessoa surpreendida portando drogas para consumo próprio não estará sujeita à pena de prisão, mas estará sujeita a outras medidas e passará pelo sistema de justiça criminal. A outra coisa que a gente tem que saber é: não existe na lei nenhum critério objetivo para distinguir a conduta do usuário da conduta do traficante. Isso significa que, na prática, quem decide se a pessoa que está portando a droga está portando para uso próprio ou está portando para traficar é primeiro o delegado e depois o juiz. E por que é importante a gente saber disso? É importante porque isso faz a gente pensar na seguinte situação. Imagina eu, uma pessoa como eu, surpreendida com 100 gramas de maconha aqui nos Jardins. Tráfico ou uso? Agora imagina um jovem negro na periferia de São Paulo portando 100 gramas de maconha. Entenderam? Aposto que nessa hora já tem algum ansioso pensando: nossa, gente, não é possível, agora a Gabriela ultrapassou todos os limites, ela vai defender os traficantes de droga. Calma, dá uma segurada. E aí vocês já devem ter ouvido dizer que tem um projeto no Senado que altera a lei de drogas, que foi aprovado, ignorando completamente uma comissão de juristas que tinha feito uma proposta, enfim, muito mais discutida e progressista, e que foi para a sanção do presidente da República. Por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque hoje em dia, quase 30% do nosso sistema carcerário é ocupado por pessoas presas por delitos relacionados à droga. 26% da população carcerária masculina e 62% da população carcerária feminina. Como a gente tem visto, vídeo Manaus, que o nosso sistema carcerário não é uma maravilha e que ele não está propriamente vazio, a gente tem aproximadamente 800 mil presos e 400 mil vagas, ou seja, uma superlotação muito significativa, a gente precisa começar a se preocupar com propostas que, sem promover uma distinção efetiva e objetiva na lei entre a conduta do usuário e do traficante, agrava a pena do traficante. Quem será que a gente prende no Brasil por tráfico de droga? Para a gente começar a refletir sobre quem são as pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil, acho que primeiro a gente precisa analisar os dados da população carcerária geral. Primeiro dado: no geral, predominantemente são pessoas jovens. 2. São pessoas com grau de escolaridade baixo. 3. A sobre-representação da população negra. O que significa isso? Significa que se na população geral os negros são 53% da população, na população carcerária eles são 64% da população. Dá para vocês perceberem por esses dados quem é a população, a clientela preferencial do direito penal? Se existe uma clientela preferencial do sistema penal, se a gente consegue perceber isso pelos dados relativos à população carcerária geral, ou a gente admite que existe uma diferença de índole, por exemplo, entre brancos e negros, ou entre ricos e pobres, ou entre pessoas que tiveram mais oportunidade de estudo e pessoas que tiveram menos oportunidade de estudo, ou a gente vai ter que atribuir essa diferença da característica da população carcerária para a população geral para outros fatores. Por exemplo, racismo, por exemplo, preconceito relacionado à classe socioeconômica e todas essas coisas que podem contaminar aquelas pessoas que eu disse no começo que decidem se a pessoa que foi surpreendida portando droga estava portando droga para usar ou para traficar. Vocês vão dizer para mim assim: ai, Gabriela, não interessa, mas ainda que a gente consiga
perceber que existe uma clientela preferencial do direito penal? Você está sugerindo que a gente deixe o traficante, essa pessoa, esse líder do crime organizado, esse ser humano que movimenta milhões, que tem armas, que é violento, meu Deus, caos, solta na rua? Não, não tô. Segura. Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre números relativos aos casos de tráfico de drogas, eu vou usar aqui para falar para vocês números de uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP de 2014. Já tem dados mais atuais, são muito parecidos. Os dados mais atuais são da pesquisa do Marcelo Semer, que analisou, além de São Paulo, outros estados da federação, mas como ele ainda não publicou o trabalho inteiro, eu acho mais fácil me referir ao trabalho, à pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Vamos lá. Em mais de 80% dos casos, a abordagem é feita na rua, pela polícia militar, em patrulhamento de rotina. A abordagem que eles fazem decorre do que eles chamam de atitude suspeita, tá? E em mais de 60% dos casos, a quantidade de droga apreendida é menor que 100 gramas. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse cara preso em atitude suspeita na rua pela PM com menos de 100 gramas da droga é o chefe do tráfico? Eu não acho, né? Eu acho que ele é o pequeno traficante. Eu acho que ele é o traficante varejo, o soldado do tráfico, que aqui fora é menos perigoso do que quando a gente joga ele pra dentro do sistema carcerário, porque aí, como o nosso sistema carcerário é dominado pelas organizações criminosas, ele vai ter que se filiar. E a gente começa a alimentar, a fazer aquela função que eu já falei aqui, que é de cooptação de membros para essas organizações criminosas, para os partidos do crime, mas isso vai ficar para o segundo vídeo. Além disso, a gente, quando discorre sobre as características das ocorrências relativas ao tráfico de drogas, a gente começa a pensar no quê? No tempo da polícia. Como que a polícia... Porque o pessoal que trabalha com economia, que está acostumado com o discurso de economia, está muito habituado com aquela coisa de, olha, não dá para fazer tudo, você tem que escolher uma coisa em detrimento de outra, sempre a gente tem que fazer concessões. Pois é, vale para todas as esferas. Então a polícia, o dia do policial tem 24 horas, assim como o nosso. E aí ele tem vários crimes para investigar. Investigar não, porque casos de tráfico de drogas envolvendo investigação, só 4% na pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência e aproximadamente 3% na pesquisa atual do Marcelo Semer. Ou seja, a gente não prende traficante decorrente de investigação, de atividade de inteligência. Enfim, o tempo da polícia ele tem que ser direcionado para todas as coisas que demandam a atuação da polícia. Ou militar, policiamento repressivo, ou civil, policiamento investigativo, tá? E aí, como é que fica a investigação dos outros crimes? Como é que a polícia gasta o tempo dela no dia a dia? Será que está gastando bem? Será que, de fato, a gente envolver todo esse dispêndio de energia, de tempo, de dinheiro, indo atrás desse traficante pé de chinelo, vale a pena? Para depois jogar ele dentro do sistema carcerário dominado pelas facções? Próximo vídeo a gente conversa mais.